Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Lucas, evangelista. Ele, apesar de não ter sido um apóstolo, é considerado um varão apostólico, como aqueles que seguiram Nosso Senhor e os apóstolos no início da pregação do Evangelho. Uma tradição bastante grande da Igreja enumera São Lucas entre os 72 discípulos de Jesus. Há vários padres da Igreja que dão esse testemunho. Santo Epifânio, São Gregório Magno, Santo Eutímio, São Doroteu, o monólogo do imperador Basílio, as crônicas de Alexandria, escritas por Menel, Teofilato, Metafrastes, Simão, Metafrastes, e mesmo os padres bolandistas. Os padres bolandistas são os franceses jesuítas que se dedicaram a escrever a vida dos santos. Eles dão testemunho de que São Lucas teria sido um dos 72 discípulos. No Oriente, isso chega a ser incontestável. Vários padres do Oriente, sobretudo os gregos, afirmam isso. Os modernos não acreditam nisso. Os modernos acreditam que São Lucas teria sido um discípulo que se converteu durante a pregação de São Paulo, especialmente em Antioquia. Mas é bom que nós tenhamos conhecimento de todas essas tradições, inclusive vejam que o próprio São Lucas é também, dentre esses autores, colocado como o discípulo anônimo que acompanha Cleófas no caminho de Emaús. Portanto, um dos discípulos de Emaús. Não sabemos. Segundo São Jerônimo e São Gregório Nazianzeno, ele escreveu o seu evangelho, o terceiro evangelho, justamente durante a pregação de São Paulo. Mas para o final da pregação de São Paulo, quando São Paulo já estava preso. E depois do martírio de São Paulo em Roma, ele teria, segundo Santo Epifânio, pregado na Dalmácia, na Gália, na Itália e na Macedônia. Um outro padre da Igreja, Simão Metafraste, que escreveu a vida de São Lucas, diz que ele pregou também no Egito, na Tebaida e na Líbia. E junto com ele, um outro padre chamado Fortunato afirma a mesma coisa. Não sabemos ao certo como morreu São Lucas, mas desde sempre ele é honrado como mártir. Os padres da Igreja que dão testemunho de São Lucas como mártir são São Gaudêncio de Bresse, São Paulino, São Gregório Nazianzeno, e os padres gregos dizem que São Lucas teria morrido na Bitínia, hoje está na região da Turquia, e ele teria sido passado pelo fogo, teria passado pelas feras, teria sido, mas não morreu, foi apenas ferido, machucado, e por fim ele teria sido crucificado. Os padres gregos chegam a dizer isso. Ele foi levado da Bitínia para Constantinopla pelo imperador Constâncio, no ano de 357, e depois São Lucas foi transferido para Pádua, aonde estão os seus restos mortais. Alguns padres da Igreja, especialmente São Clemente de Alexandria e São Jerônimo, dizem que, além de São Lucas ter escrito o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, ele também teria
traduzido a carta aos hebreus do hebraico para o grego. De fato, o grego da carta aos hebreus é um grego muito especializado, e São Lucas, tanto no seu evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, utiliza um grego também bastante elegante, bem especializado. Todas essas coisas servem para que nós percebamos o esforço, o empenho que esses homens tiveram para anunciar o evangelho na primeira hora, dispersando-se pelo mundo, crendo com todo o seu coração na força intrínseca do evangelho e fazendo com que a sua vida mesma fosse um testemunho disso, até testificarem a verdade da sua pregação com o derramamento do seu próprio sangue. São Lucas é considerado padroeiro dos médicos, porque São Paulo menciona Lucas como médico na carta aos Filipenses. E, de fato, parece que a tradição da Igreja sempre o associou ao ofício de médico, e, justamente por isso, São Lucas também sempre foi invocado como protetor dos médicos e dos profissionais de saúde. Ele também é chamado de o pintor da Virgem Maria, porque São Lucas, segundo a tradição, teria pintado 7 imagens da Santíssima Virgem. Uma seria aquela que está em Roma, inclusive no mosteiro das monjas dominicanas, Monte Mário. Muitas vezes eu fui até lá. Outra pintura seria a que está em Czestochowa, dizem, e assim por diante. Não sabemos, mas de certo ele é o evangelista que menciona com mais carinho a Santíssima Virgem, os detalhes, as construções em torno dela, São José, na infância de Jesus. Na iconografia em geral, São Lucas é apresentado como o touro, que é um dos 4 seres vivos que aparecem no livro do Apocalipse. Por quê? Porque o seu evangelho começa com o ofício sacerdotal de Zacarias no templo, e os sacerdotes imolavam os touros, os novilhos, diariamente no templo de Jerusalém. Então, digamos assim, é como se o sacerdócio levítico inspirasse, de modo especial, o início do Evangelho de São Lucas. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda, como concedeu a São Lucas, a graça de penetrar no mistério da oração. O Evangelho de São Lucas salienta, sobretudo, a oração de Cristo. Na misericórdia, o Evangelho de São Lucas é aquele que sublinha de modo especial a misericórdia do coração de Cristo. E o realismo mesmo da ressurreição de Jesus. Dentre os 4 evangelistas, ele é aquele que, de um modo especial, mostra que a ressurreição não foi apenas um evento espiritual, mas foi corpórea, realmente tangível, tocável. Ou seja, nós precisamos, de alguma maneira, ser tocados e tocar o Cristo ressuscitado. Que tudo isso nos inspire a pedir ao Senhor que nós tenhamos uma profunda fé no Santo Evangelho, uma profunda fé em Cristo, fé tão profunda quanto a que teve esse varão apostólico e evangelista.